Dando continuidade, então, na nossa disciplina de comunicação e expressão, aqui nós vamos continuar conhecendo, então, esses elementos comunicativos e vamos conhecer, de fato, os elementos essenciais desse processo de comunicação. Elementos da interação pela linguagem. Já parou para pensar como se dá esse processo de troca de informações? Para que você receba uma mensagem, é preciso que alguém tenha enviado esse conteúdo. Quando a gente fala em mensagens, em troca de mensagens, em enviar ou receber informações, não estamos assim de fato falando de um diálogo, de uma conversa ou de algo que esteja ali presente naquele momento. Eu posso receber uma informação, por exemplo, de um outdoor na rua, de algo que eu vejo no meu celular, de algo que está numa parede, estampado, qualquer forma de comunicação, de informação que a gente recebe, já existe esse processo e esse ato comunicativo. Então, o receber informações não precisa ser necessariamente ali com duas pessoas ou mais conversando. Toda forma de receber informação ou de ter acesso a algum tipo de informação já se entende por ato comunicativo. Se estabelece um entendimento de que houve emissão e recepção de informação, ali já tem um ato comunicativo. E aí essas classificações, divisões do que é ou do que venha a ser, é o que muda então de situação para situação, ok? Jacobson então. Então, quem foi Jacobson? Jacobson foi quem estabeleceu de fato esses elementos essenciais da comunicação. Jacobson deixou um legado importantíssimo de estudos e é considerado um dos mais importantes nomes da linguística do século XX. Então ele dividiu esses elementos essenciais para que a gente pudesse entender como que funciona esse processo e esse ato comunicativo. Para estabelecer as funções da linguagem, Jacobson tomou por referência 3 funções básicas da língua propostas por Karl Bühler: função expressiva, função conativa e função de representação. E também os fatores constitutivos do ato de comunicação verbal. Os fatores constitutivos, que é o que de fato nos interessa, o linguista apresenta então de 6 maneiras. Primeiro, o remetente, que é o codificador. Segundo, a mensagem. Terceiro, o destinatário, que é o decodificador. 4, o contexto ao qual se faz referência durante a comunicação e deve ser de possível compreensão ao destinatário. 5, o código, que deve ser parcial ou totalmente comum ao remetente e ao destinatário. E 6, contato, que é o canal físico a partir do qual se estabelece a comunicação e envolve também uma conexão psicológica entre remetente e destinatário. Então, eu separei de uma forma um pouquinho mais simples, porém entendível, para que a gente pudesse compreender como se dá então esses processos e esses elementos essenciais. Então, assim como na aula anterior nós vimos esse quadro, eu coloquei inclusive as mesmas cores para que vocês possam fazer essa referência das funções da linguagem e a qual elemento essencial da comunicação ela se refere. Então, começando aqui pelo remetente, que muitas vezes a gente vai encontrar também como emissor. Então, ou remetente ou emissor é a mesma coisa. O destinatário ou receptor também é a mesma coisa. A mensagem, de fato, é a que está sempre ali no meio. É ela que está com a informação, é ela que se estabelece, é o objeto, de fato, da comunicação. O canal, o código e o referente. Então, vamos conhecer cada um. O remetente ou o emissor codificador. Entende-se remetente como um indivíduo, grupo ou até mesmo organização que deseja se comunicar. Em outras palavras, é aquele que vai de fato emitir uma mensagem. Então, quando falamos em emissor, não necessariamente estamos nos referindo a uma pessoa só. Pode ser a um grupo de pessoas, pode ser a uma organização, pode ser a uma marca, pensando na publicidade, por exemplo, pode ser qualquer pessoa, organização ou grupo que queira emitir, que queira passar uma mensagem. Então, nós chamamos de emissor. É aquele que, de fato, emite alguma coisa. A mensagem de fato. A codificação é mais um dos elementos essenciais. É através dela que a mensagem, através dos códigos e símbolos, são elaborados, podendo ser transmitida. É nesse momento que o emissor codifica, ou seja, transforma a mensagem em símbolos que o receptor seja capaz de decodificar,
que é o entender de forma correta e adequadamente. Aqui nós temos então a mensagem de fato, ou seja, o que ele está dizendo aqui nesse trechinho? Quando nós emitimos uma mensagem, é preciso que aquela mensagem seja entendida por quem está recebendo essa informação. Se eu me utilizo, por exemplo, de palavras diferentes ou de outra língua ou de qualquer situação em que a outra pessoa ou o grupo ou seja lá quem for que vai receber essa informação não saiba do que se trata, ali vai ter uma quebra, ou seja, a mensagem não vai chegar na sua totalidade para esse receptor. Destinatário ou receptor, então. Já a decodificação é o processo pelo qual aquele que recebe a mensagem, chamado de destinatário ou receptor, interpreta, ou seja, ele decodifica os símbolos existentes que dão origem à mensagem. Então, eu criei uma mensagem com símbolos, códigos, né? Emiti e agora esse receptor vai decodificar. Ele vai interpretar aquilo, ele vai entender aquilo que ele recebeu. Contexto ou referente. O referente é tudo o que está em torno da mensagem e deve ser de conhecimento de destinatário e remetente. Como já foi dito também, se não há compreensão do destinatário, não adianta o emissor insistir naquela mensagem que ele não vai compreender, né? Então, é preciso que a mensagem tenha entendimento das duas partes, de quem emite e de quem recebe, para que o processo comunicativo se estabeleça de forma completa. Então, a mensagem só será de fato completa se os dois compartilharem do mesmo entendimento. O código é a maneira pela qual a mensagem se organiza, ou seja, pode ser através de palavras, escritas ou faladas, gestos, expressões faciais ou corporais, mímicas, tudo aquilo que você utiliza para se comunicar é considerado então código. O canal. Outro fator determinante no processo comunicativo é a transmissão. Em termos gerais, pode ser entendido como o processo pelo qual os símbolos que representam a mensagem são mandados ao receptor. Então, o canal a gente pode entender como uma forma que aquilo chegou. Se eu utilizei o código palavras, eu posso utilizar o canal bilhete. Escrevi um bilhete, então eu tenho como canal um bilhete, como código palavras. É isso, muito obrigada.